Doutor Vettoretti, qual a avaliação que o senhor faz a respeito desses primeiros 2 dias de julgamento, né? Olha, avaliação muito positiva, porque nós ouvimos as duas delegadas, né, que puderam trazer ali os elementos da investigação e como a gente tem dito no decorrer desse processo, são 9 anos, não veio, né, em nenhum depoimento um elemento que nos dê o mínimo de dúvida sobre a participação do Leandro. Se fala em mau comportamento como pai, se fala no comportamento dele anterior ao fato, mas como eu tenho dito nesses últimos anos, há uma diferença muito grande em ser um pai ruim e querer a morte do filho, né? Muito embora também tenha nos autos muitos elementos que demonstrem que o Leandro não era esse monstro de pai, esse pai omisso. Tem muitos depoimentos nos autos que demonstram o contrário. Mas veja, quando a gente pergunta isso para as delegadas de polícia, elas sempre se esquecem, elas não lembram. Claro, elas estão focadas naquilo que mostra que o Leandro era ruim, mas não conseguem lembrar, e aí quando a defesa lembra, realmente tem isso, realmente tem aquilo. Mas a senhora não lembrou? Não lembrei, ou não me foi perguntado. Então, nesse ponto que a gente fica tranquilo, sempre muito tranquilo, em relação à inocência do Leandro. Uma questão central desse processo é a questão do midazolam, do medicamento que causou a morte do menino, né? Como é que o senhor analisa essa questão a partir dos depoimentos das duas delegadas? O Leandro receitou, ofereceu esse medicamento ou não? Isso é evidente que não, tá? Tem uma perícia do Instituto Geral de Perícias que não consegue concluir se o Leandro, se a assinatura posta naquela receita é ou não é do Leandro. Tá? Nós, a partir disso, defesa, já poderíamos ter nos contentado com isso, porque é indúbio pro réu, né? Se não tem como afirmar, tá ótimo, né? Mas não, a defesa quer a confirmação de que não é o Leandro, porque o Leandro diz, essa assinatura não é minha. Então a gente contrata um perito, na verdade o melhor perito, um dos melhores peritos do Brasil, que o Dr. Luiz Gabriel Passo, hoje falecido, e ele vem e demonstra ali existirem mais de 7 pontos de divergência entre a assinatura questionada e os padrões gráficos do Leandro. Então há nos autos, para quem quiser ver, elementos de sobra, demonstrar que aquela assinatura ali não é do Leandro. E tem um detalhe muito importante, nós estamos falando de 2 medicamentos. Um medicamento que foi usado para matar o Bernardo, que é um medicamento que sumiu do hospital, tá? Que é intravenoso, tá? E que a Graciele tinha acesso a esse medicamento e que ela confessou no julgamento anterior que ela pegou esse medicamento. E a questão da saúde do Leandro, como é que ele está? O senhor acredita que ele possa voltar para o júri? Olha, o Leandro hoje ele passou mal, ele veio para cá, tá? Passou no meio do caminho, ele bateu lá, pelo que foi me relatado pelos agentes da SUSEP, bateu no carro, foram lá, não estava bem, aí veio até o fórum, eu conversei com ele estava muito ruim, então foi uma médica aqui local atendeu ele, atestou realmente que ele não tinha condições de continuar, estava com pressão baixa, muito baixa, sinais vitais não estavam bem, e aí a médica que recomendou, né? Lógico que para a defesa isso é um prejuízo, por quê? Porque tem um interrogatório dele, era importante que ele estivesse assistindo tudo que, né, até para poder responder, contrapor, tudo, né, que tenha sido dito, mas enfim, contra um atestado médico a gente não tem o que fazer, a gente acabou dispensando ele, então ele assinou, né, que poderia continuar o júri sem ele. A esperança é que amanhã ele esteja aí, que ele possa estar de volta, sim, vai descansar hoje, enfim. E uma previsão de término, o senhor acredita que até sexta-feira possa terminar? Olha, os 2 depoimentos certamente mais longos foram, né, o da delegada Caroline ontem e o da delegada Cristiane hoje. Tá? Creio eu que sejam os depoimentos mais longos. Lógico, a doutora Lúcia Helena Calegari e o doutor Miguel são promotores muito diligentes, promotores que perguntam bastante e tem que ser assim, né? A gente precisa trazer elementos para que os jurados possam perguntar. Nós também temos como praxe perguntar bastante, esgotar a testemunha, até porque a prova não é nossa, a prova é do processo. Então eu não tenho assim como dar uma previsão, né? Eu imaginava que seria mais rápido, mas enfim tem demorado. Mas acredito que os próximos depoimentos agora sejam um pouco mais céleres. Certo? Muito obrigado, valeu. Valeu, obrigado.